Viva a freguesia! Os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região. Hoje é terça-feira e retomamos o contacto com a Junta de Freguesia de Pinhal Novo. O Presidente Carlos Almeida já está do outro lado. Bom dia, Presidente, como está? Tudo bem, Susana. Um bom dia para si e para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Cá estamos preparados para mais um dia de muito calor. É verdade. Está a aproximar-se a Festa Grande, a Festa da Atalaia, que se realiza durante este mês de agosto, mas há toda uma preparação, nomeadamente relativamente aos círios. E temos os círios da nossa freguesia e do nosso concelho que vão participar na Festa Exatamente. da Atalaia. A Festa da Atalaia não tem, como já ocorreu no passado, 30 círios obviamente envolvidos. As coisas alteraram-se, até em termos daquilo que é a realidade sociológica nesta grande área, portanto, da capital, da Lisboa, da Grande Lisboa. Mas a verdade é que há 5 círios que ainda cumprem a tradição. Desses 5 círios, 3 são do concelho de Palmela, como sabemos, um do Montijo e um de Sesimbra. O que significa que, sendo a festa grande no território da freguesia da Atalaia, no território do Montijo, tem muito a ver, obviamente, com a população do concelho de Palmela e, obviamente, com aquela que também, do Pinhal Novo, se desloca para a Festa Grande, nomeadamente o Círio da Carregueira e o Círio dos Olhos d'Água. E trouxemos esta questão à baila, até porque há esta participação da nossa gente, que nos é digno registar, não apenas pelo valor da tradição e da história que está associada. Estamos a falar do século XVI e de algo que aparece, portanto, em 1507, desenvolvido por trabalhadores da alfândega, numa peregrinação que tem a ver, portanto, com a peste e com a necessidade de obterem a proteção de quem, portanto, professava mais fé. Mas esta realidade que é interessantíssima, Susana, e que os nossos ouvintes recordarão, que é a circunstância de muitas das vezes falar em competitividade territorial, como se as terras e as comunidades tivessem que competir em tudo e mais alguma coisa. E temos aqui um exemplo claro, um exemplo evidente de como é que esta realidade, como a realidade, por exemplo, dos caramelos, que os há em Azeitão, que os há na Moita, que os há no Montijo, que os há, obviamente, no concelho de Palmela e em Pinhal Novo, como é que as comunidades expandiram, como é que criaram raízes, como é que convivem e como é que constroem em comum e em sintonia momentos interessantes. Portanto, na última semana de agosto lá estarão os nossos círios, o Círio da Carregueira e o Círio dos Olhos d'Água, e é mais um exemplo que fica aqui de que não precisamos de competitividade territorial. Precisamos é que as comunidades se deem, se interliguem, cruzem as suas raízes, aquilo que foi a sua peregrinação, não apenas em termos, enfim, do léxico religioso, mas a sua peregrinação de vida, os caminhos que percorreram até chegarem a esta área da grande capital, a grande Lisboa, onde se estabeleceram e construíram as suas vidas. Portanto, fica aqui esta nota que gostaríamos que fosse registada e que fosse sublinhada. E também, obviamente, um abraço aos nossos pinhalovenses, que dos Círios da Carregueira e dos Olhos d'Água lá estarão na Festa Grande também, com certeza. Para cumprir a tradição também. Exato, a sua tradição. Depois, se me permite, Susana, eu gostaria de trazer aqui à colação dois assuntos, um pelo lado bom e outro pelo lado mau. E digamos já que vamos fazer aqui uma análise do que o que é de positivo e de menos positivo tem acontecido ultimamente na nossa freguesia. Citaria já as coisas e referiria as coisas más, para podermos terminar com uma boa perspectiva. Mau e digno de registro no pior sentido foi a circunstância que aconteceu há alguns dias atrás de os bancos da nossa avenida Alceu Herculano, bancos de pedra, que são pesadíssimos, alguns são de granito, portanto são muito difíceis de deslocar, terem sido vandalizados, terem sido quebrados. Percebe-se obviamente que é uma situação de puro vandalismo.
Não se tratou objetivamente de qualquer coisa que aconteceu, de um incidente, de um veículo que o condutor não conseguiu segurar e que invadiu a zona de passeio e que bateu nos bancos ou não. É puro vandalismo. E ao mesmo tempo que acontecia esta situação, que não nos apraz estar aqui a registar, outra ocorreu também, que foi a circunstância de ter sido roubada e vandalizada a biblioteca de rua, que está situada na Praça da Independência, ali perto, portanto, da estação de caminho de ferro, que tem uma construção da nossa comunidade educativa, apoiada pela Câmara Municipal e que a Junta também olha com todo o carinho, inclusivamente tem livros, que são livros que são doados ou oferecidos para a comunidade, as pessoas podem levar, podem trocar, podem colocar outros, tem sido estimado ao longo do tempo, mas um destes dias apareceu derrubada, partida no chão. Felizmente devo dizer que não só a Câmara Municipal interveio imediatamente e repôs ou colocou na oficina para reposição a respectiva biblioteca, como tivemos, e também isso é digno de assinalar, contacto imediatamente de fregueses do Pinhal Novo, que trabalham, portanto, na área de carpintaria, que também graciosamente se ofereceram, se não houvesse condições, mas claro que as há, mas se não houvesse condições para poderem colocar em seu sítio a biblioteca de rua. E, portanto, são aqui dois exemplos, porque são concomitantes no tempo, sucedem no mesmo momento, que traduzem que há um comportamento deliberado, neste sentido, que gostaríamos aqui, pelas piores razões, de deixar portanto, em cima da mesa, solicitando também, obviamente, aquilo que é a vigilância cidadã, a vigilância cívica dos nossos fregueses, para que possamos, obviamente, denunciar e rapidamente reparar estas situações que podem ocorrer de vandalismo. Depois, para terminar, porque deve ser assim, com um assunto bom, porque este é que tem a ver com a nossa identidade e com aquilo que a comunidade e as autarquias desenvolvem, dizer que não temos muitos exemplos, porque como sabem já falámos aqui tantas vezes disso, nos virar prioritariamente com a nova legislação para as questões da higiene e limpeza urbana, da varredura, até da intervenção junto aos contentores da recolha do lixo, que não seja uma responsabilidade da Junta de Freguesia, também são geradores de incomodidade junto das comunidades, e daí intervirmos limpando e resolvendo algumas situações mais drásticas, mas dizer que é com grande satisfação que registramos aqui a possibilidade da Junta de Freguesia ter concretizado na Praceta Timor-Loroçai, ali junto à rua Professor Henrique de Barros e portanto, perto da escola secundária de Pinhal Novo e de um centro de análises que existe nessa praceta, temos podido realizar um trabalho sério de requalificação que consistiu na substituição dos bancos que lá se encontravam por mais de uma dúzia de bancos completamente novos, portanto na sua aparência e na sua funcionalidade, e termos podido recuperar um conjunto de caldeiras de árvores que já não existem e que neste momento, portanto, não importa recuperar, porque o sombreamento está garantido naquele espaço, naquela praceta, e podemos reparar essas situações, transformando-as em zona de calçamento, como calçada à portuguesa, permitindo uma maior mobilidade para os cidadãos e evitando até que alguns amigos dos animais, mas não tão amigos assim da saúde pública, coloquem aí os seus animais, portanto fazendo as suas necessidades e não apanhando, e não resolvendo essas situações. Portanto, é um bom momento, a praceta tem muita presença de pessoas, quer de manhã, quer à noite, já fora de horas, conversando tranquilamente, muita presença de moradores, de jovens, pessoas convivendo, e portanto é algo que nos deixa um prazer muito grande. Temos podido recuperar integralmente aquela praceta com trabalhos de requalificação que ainda assim, ainda não terminaram, mas que já se situam numa fase já, portanto, de conclusão, e que nos deixam obviamente muito, muito satisfeitos. Apesar de alguns casos de vandalismo, há muitas coisas positivas, felizmente, e boas notícias a chegar à nossa freguesia.
E é isso Sem que dúvida. importa. Muito obrigada, Presidente. Voltaremos a marcar o encontro na terça-feira. Desejo-lhe uma boa semana e proteja-se, hidrate-se, porque para o si calor, também calor e para os continua. nossos ouvintes. E protejam-se, porque é Exatamente. preciso muito cuidado com este calor que vai fazendo. Obrigada Muito e boa bom semana. dia. Obrigado. Viva a freguesia, os desafios, os eventos, as políticas e os projetos. Viva a freguesia, de segunda a sexta-feira, às 9h20, a Popular FM dá voz às freguesias da região.